Você confia em Deus ou você se encontra no grupo daqueles que têm dificuldade de depositar o seu coração no Senhor para confiar nas suas palavras ou nas suas ações? É verdade que muitas pessoas estão vivendo dessa forma. E o nosso vídeo de hoje será exatamente para orientar aqueles que querem ter a sua confiança no Senhor e esperar nas suas ações. E esse vai ser o nosso assunto de hoje e eu quero pedir que você não saia daí, fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Falando de confiança, é algo necessário para a gente poder caminhar de fé em fé. Só que essa não é a realidade de todo mundo. Alguns vivem apenas na esfera da religiosidade e da letra, exatamente por não conseguirem depositar sua fé no Senhor. Isso tem deixado muitas pessoas perturbadas por não saber se posicionar com relação à oração, com relação a esperar em Deus, com relação ao que deve ser feito quando recebe uma orientação, por não ter essa fé necessária no Criador. Nós vamos ver isso hoje, mas antes eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Venha a ser a confiança em Deus. A confiança em Deus é quando você deposita algo nas mãos dele para que ele faça e você não toma aquilo para resolver por conta própria depois, tá? Isso é confiar em Deus, que ele vai realizar aquilo. E também é quando você recebe uma orientação divina e obedece. Quando você não confia em Deus, quando você não obedece a Deus, a Bíblia lhe chama de incrédulo. Por quê? Você não consegue acreditar no que Deus falou, ou você não consegue esperar que Deus haja em teu favor. E hoje nós vamos aprender como confiar em Deus. O escritor aos Hebreus, ele disse o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 17, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Nós vamos adquirir essa confiança, essa fé, a partir de um relacionamento íntimo com o Criador. Porque confiança se adquire a partir da intensa intimidade que temos com alguém. Por exemplo, você não vai entregar uma quantia de dinheiro a uma pessoa que você não conhece. Para você entregar algo que você considera de valor a alguém, você precisa ter conhecimento. E para você ter conhecimento, é necessário que você tenha intimidade. Intimidade no sentido de saber onde a pessoa mora, visitar a casa da pessoa, ter acesso à alma da pessoa para saber se ela é leal, se é sincera, se não vai te roubar e coisas parecidas. Ou seja, para que eu venha viver essa confiança, demanda intimidade. Às vezes as pessoas não têm intimidade com Deus e ficam vivendo apenas na esfera religiosa ou intelectual, mas não aprofundam na experiência. E para a gente ter essa confiança em Deus, nós precisamos de pelo menos duas coisas importantes, que é a primeira, nos voltar para Deus em oração. Nós precisamos ter esse vínculo, esse elo com Deus, orando, buscando sua presença, não para cumprir ritos, não para cumprir horários, mas para desenvolver uma intimidade. Porque a partir dessa intimidade eu vou adquirir essa confiança. E o outro é lendo a sua palavra. Como eu já citei aqui o texto, o apóstolo Paulo diz de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. As escrituras testificam de Jesus. Quando você examina as escrituras, você vai conhecer sobre Jesus. Quando você ora, você vai conhecer Jesus. Então é necessário você conhecer sobre Jesus e você orar para que você conheça Jesus. Se você tem uma experiência que não é com Cristo, você vai perceber de imediato. Você conhece sobre Cristo com a leitura que você faz da Escritura. Então, quando qualquer outra coisa se manifestar tentando se passar por Cristo, você já vai perceber que não é, porque você já viu isso antes, tá?
como de fato Cristo é, como ele age. Então, isso te ajuda a ter esse alicerce, essa base para iniciar a sua oração. Portanto, se você ora e você lê a sua Bíblia, você adquire intimidade. Por isso que essa oração não pode ser feita de qualquer jeito e essa leitura também não pode ser feita de qualquer jeito. Quando você ora, precisa se derramar diante de Deus, em primeiro lugar reconhecendo quem Ele é, em segundo lugar reconhecendo quem você é. Se você se apresenta diante de Deus reconhecendo quem Ele é, você vai dizendo que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele é soberano, que Ele é digno. Ou seja, a sua devoção estará glorificando a Deus, honrando a Deus. E logo depois, você vai reconhecer quem você é. Quem você é. Sem Deus você não é nada. Você é um pecador, precisa de perdão, precisa de misericórdia, precisa de graça. Você vai se analisar e vai pedir perdão a Deus por aquilo que você fez, que é ofensa para Deus. Fazendo uma confissão diante do Senhor para que a sua oração seja aceita por Ele. Depois de fazer isso, você vai adorá-lo com intimidade, vai buscá-lo com intimidade. Tá? Após fazer isso, você faz a sua leitura, pedindo entendimento de Deus. Senhor, abra os olhos do meu entendimento para compreender a tua palavra, para te conhecer a partir da Escritura. E você vai ler a Escritura e Jesus vai abrir os teus olhos como abriu o dos discípulos, como está escrito no Evangelho de Lucas, para que você possa conhecê-lo, para que você possa ter intimidade com as Escrituras. Isso é necessário para se adquirir confiança. E após você ter esse nível de comunhão com Deus, esse nível de intimidade com a Escritura e com o Espírito de Deus, você vai de fato conseguir confiar nele sem temor, sem medo, sem receio, porque a sua base é o alicerce recomendado por Cristo. Então não tem como você não ter confiança em Deus. Então você vai orar e obter as respostas necessárias que você busca. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar mais pessoas, tá bom?